Amém, amados. Nós louvamos o nome santo de Deus porque sabemos que não há Deus fora desse que nós conhecemos. Não há Deus maior, não há Deus que seja tão especial, não há Deus que seja tão maravilhoso. E é isso que enche o nosso coração e isso que motiva-nos a buscar a presença desse Senhor, de vivermos na presença dEle e de estarmos também aqui reunidos com o objetivo único e o objetivo maior de engrandecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Quero falar para vocês do meu prazer, da minha alegria, da minha satisfação em estar junto com vocês, com um só objetivo, viu, irmãos? Nosso objetivo é engrandecer o Todo-Poderoso. Damos as boas-vindas aos amados. Amados, eu quero convidá-los para a nossa meditação na Palavra do Senhor. Abrir a Bíblia em Isaías capítulo 40, versículo 29 até o 31. Vamos ficar de pé um pouquinho? Nos diz o versículo 29 de Isaías capítulo 40. Aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Amém. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque é mais um texto que nós lemos onde Teu Espírito nos fala de forma clara que Tu és aquele que nos sustenta, aquele que nos ampara, aquele que nos dá força, Senhor, aquele que nos faz vencer por sobre as dificuldades, nos faz andar por sobre as dificuldades e sairmos vitoriosos do outro lado, Senhor. Nós te louvamos, meu Deus, porque temos vivenciado isso na prática, Pai. E as pessoas que aqui estão reunidos, muitos podem dizer que estão vivendo isso também na prática, porque passaram pelos momentos difíceis, mas nós sabemos que Tu os pegou nas Tuas mãos e os fez voar como águias e os colocou em lugar seguro, Senhor. Nós te louvamos por estas vidas, ó Deus, e que Tu venhas falar aos nossos corações nessa noite, Pai, através dessa palavra, para que nossos corações sejam edificados. É que eu clamo em nome de Jesus. Fala, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos podem assentar-se. Amados, nós sabemos que as dificuldades, elas surgem. Não há como nós fugirmos muitas vezes das dificuldades. Nós passamos por dias nos quais alguma coisa sempre ocorre, alguma coisa que não gostaríamos que fosse dessa forma. Algum tempo atrás, por exemplo, o Alexandre trabalhando, ele teve sua mão quase decepada. Trabalhando, são as dificuldades, ainda está em recuperação. Foram dias difíceis, talvez ainda continue, mas o Senhor tem pegado esse homem pelas mãos e tem feito passar por sobre as dificuldades. É assim que o Senhor faz, amados. É dessa forma que Deus faz com a gente. Nós não estamos isentos dos problemas. Nós não estamos isentos das dificuldades. Nós não estamos isentos em que alguma coisa vai acontecer. Vai acontecer na minha família, na vossa família, no nosso trabalho, com aquilo que você tem. Nós não estamos isentos dessas coisas. Estamos sujeitos a estes problemas porque são coisas normais da nossa vida. Mas uma coisa jamais nós podemos esquecer é que o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós, irmãos. Nós precisamos colocar isso na cabeça e dentro do coração. Guarda isso no mais fundo do nosso coração. O Senhor cuida de nós. Quando você estiver sofrendo, estiver com dificuldade na tua vida, lembre-se, o Senhor cuida de mim. Está com dificuldades? Lembre-se, o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de mim. E nesse cuidar, irmãos, nós precisamos olhar para o Eterno, voltarmos para Ele e colocar a nossa vida aos seus pés e falar para o Senhor: olha, Deus, está aqui. A tua palavra nos garante que tu cuidas. Aqui está a minha vida. Está difícil, está com problemas, estou com sofrimentos. Tu sabes as dificuldades pelas quais eu estou passando, mas eu sei que tu cuidas de mim. Aqui está a minha vida. Cuida da minha vida, Senhor. Cuida da minha alma, Senhor. Cuida da minha família. Cuida da minha vida profissional. Cuida do meu trabalho. Cuida da minha empresa. Cuida daquilo que eu tenho, porque eu confio em Ti e sei que não serei desamparado. Amados, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos descobrir em diversos textos que a graça do Senhor é grande demais para com a gente. Quando vamos para o Novo Testamento, vemos o Senhor dizer que jamais
jamais um justo foi desamparado. Vemos ali a narrativa que jamais um justo foi desamparado. Quem são os justos, irmãos? Os justos são aqueles que olham para Deus, os justos são aqueles que confiam no Senhor, os justos são aqueles que entregam a sua vida, entregam os seus problemas, entregam as suas dificuldades, entregam tudo quanto têm para que o Eterno venha administrar. Precisamos aprender, irmãos, deixar o Senhor administrar a nossa vida, deixar Deus dirigir a nossa vida. Porque quando nós deixamos Deus dirigir a nossa existência, nós vamos sair vencedores nessa batalha. Vamos sair mais que vencedores nessa batalha. Porque quando nós confiamos no Senhor, entregamos a Ele a nossa existência, irmãos. Como nós temos visto exemplos na palavra de Deus, os montes de exemplos, todos aqueles que foram fiéis ao Senhor receberam em contrapartida a graça do Senhor, receberam a misericórdia de Deus sobre as suas vidas, receberam o carinho do Senhor, o abraço de Deus, o zelo do Senhor, a edificação do Senhor, que fecha com o Espírito Santo que nos é dado para morar dentro de nosso coração. E quando esse Espírito Santo de Deus, ele toma conta da nossa vida, toma conta do nosso ser, a nossa existência será diferente. Teremos uma visão diferente da nossa existência, teremos uma visão diferente de tudo quanto existe ao nosso redor, meu irmão. Porque não mais vamos viver para este mundo, não mais vamos viver para satisfação pessoal, mas vamos viver para satisfazer Deus, vamos viver para agradar a Deus, vamos viver para tudo fazer que o Senhor receba a honra e a glória. E eu quero chamar a tua atenção, querido. Talvez você fale, Elias Oliveira, isso não está acontecendo na minha vida. Eu tenho passado por tanta dificuldade, por tanto problema. Eu não sei mais o que fazer, eu tenho buscado a solução no Senhor, eu tenho buscado a restauração no Senhor, mas eu não tenho conseguido receber essa restauração, não tenho conseguido receber do Senhor essa bênção tão grande, não tenho recebido isso. Eu quero, amados, que você entenda que Deus não erra. Deus não erra. O Senhor Deus, Ele não erra. Quem erra somos nós. Nós é que erramos. Muitas vezes nós não estamos recebendo as bênçãos de Deus porque nós estamos dando passos errados. Passos errados, amados. Muitas vezes você já não lê mais a palavra, já não ora, já não jejua, não busca o Senhor em primeiro lugar na vida, não vive para o Senhor, não vive para Deus. Olha, irmãos, é impossível receber do Senhor as bênçãos. É impossível. É impossível, amados. Nós precisamos entender que Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele sonda os nossos corações, Ele vai onde nós mesmos não vamos dentro da nossa vida, Ele vai no lugar mais profundo da nossa existência, e não há como nós escondermos de Deus os nossos pensamentos, os nossos desejos e, acima de tudo, as nossas ações. Não há como escondermos isso de Deus. Mas aqueles que querem receber de Deus as bênçãos, que quer ser cuidado pelo Senhor, irmãos, precisa entender que é necessário entregar a vida para o Eterno, é abrir mão da sua existência para que o Senhor venha cuidar, venha te pegar, te carregar, te levar. É uma dependência total que nós devemos ter do Senhor. Quando alguém está numa cadeira de roda, por exemplo, essa pessoa precisa de cuidados de terceiros. Alguém que a coloque na cadeira de roda, muitas vezes alguém que a empurre, ou coisa assim. Nós precisamos entender que para Deus, Ele nos vê dessa forma. Ele quer ter esse carinho para com a gente. Ele quer nos pegar, quer nos colocar na cadeira, quer nos colocar no lugar certo. O Senhor quer nos fazer, quer nos carregar pelas ruas. O Senhor quer nos carregar na nossa vida profissional. O Senhor quer ter esse zelo para com a gente, irmãos. E é isso que muitas vezes falta na vida da gente e nós não nos damos muito bem e às vezes nós não encontramos a resposta para os nossos problemas. No versículo 29 de Isaías 40, aos cansados ele dá força, aos cansados ele dá
novas forças. Amados, aos cansados. Quem são os cansados? Os cansados são aqueles que têm passado por dificuldades na sua vida. Os cansados são aqueles que têm sofrido. Os cansados são aqueles que estão aí, muitas vezes sem acertar o caminho, têm passado por provações, passado por estresse, enfim, uma série de dificuldades. Mas eu quero afirmar para vocês, queridos, que é preciso apenas olhar para o Senhor, apenas olhar para Deus, porque quando nós olhamos para o Senhor, esse olhar nos leva à ação, uma ação de amar a Deus acima de todas as coisas. Quando nós olhamos para o Senhor, Ele nos dá novas forças. Nos dá novas forças, irmãos. Quando nós buscamos o Senhor, quando eu paro de olhar para mim mesmo, quando eu paro de olhar para os meus problemas e passo a buscar a Deus, passo a buscar o Senhor, correr atrás de Deus, amados, Ele nos dá novas forças. Mas quantas vezes temos feito isso? Quantas vezes? Quantas vezes eu tenho parado e reservado tempo na minha vida para buscar a Deus? Quantas vezes eu tenho parado para orar ao Senhor, apresentar, conversar com Deus? Orar nada mais é, irmãos, do que conversar com o Senhor. É sentar e levar um papo com Deus. É você expor para o Senhor os teus problemas, as tuas dificuldades, também as tuas alegrias. Nós não podemos olhar para Deus apenas como aquele que está pronto para nos abençoar, mas precisamos olhar para Deus como alguém que é o nosso amigo, o nosso companheiro, o nosso ajudador. E quando nós sentamos e reservamos tempos para o Senhor na nossa existência, aí sim, irmãos, nós estamos buscando a sua presença. E a palavra de Deus nos diz que aqueles que buscam a Deus, esses o encontram. E aqueles que encontram o Senhor recebem dele novas forças para viver, novas forças. E essas forças, irmãos, quando renovadas pelo Senhor, elas produzem dentro de nossos corações uma alegria, querido. Uma alegria, mesmo que a vida seja difícil, minha irmã, mesmo que a vida esteja difícil, meu irmão, o Senhor, Ele proporciona-nos uma alegria que as pessoas que não conhecem ao Senhor não hão de entender. Mas um detalhe nós precisamos ver também, que o Senhor, Ele está pronto para fazer isso, mas nós precisamos obedecê-lo. Sem a obediência no coração, sem uma vida de obediência, amados, é a mesma coisa de dar murro em ponta de faca. Nós não vamos conseguir alcançar o Senhor. Nós vamos andar, vamos em igreja, vamos em campanhas, damos ofertas e um monte de coisas mais, mas não alcançamos a graça de Deus, porque o Senhor quer primeiro que nós tenhamos um coração sensível à sua voz e que estejamos em total obediência a Ele. É essa obediência que nos leva a viver os preceitos de Deus. É essa obediência que nos leva a buscar o Senhor. É essa obediência que nos leva a orar, a ler a palavra, a jejuar, a sermos pessoas santas. É essa obediência, irmãos, que nos faz caminhar de cabeça erguida, sem vergonha de sermos servos do Senhor. Porque quando nós obedecemos ao Eterno, Ele nos enche de energia, irmãos. A segunda parte do versículo 29. E enche de energia os fracos. Quando nós obedecemos o Senhor, nós recebemos algo que não há como o homem imitar. Uma força que o homem não pode criar. Nós vamos receber o Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração. O Espírito Santo de Deus, amados. O Espírito Santo de Deus, ele entra em nossos corações como uma força, como uma energia capaz de sacudir os nossos alicerces, capaz de fazer-nos mudar por completo a nossa existência. O Espírito Santo de Deus nos dá autoridade para pisarmos sobre a cabeça da serpente. O Espírito Santo de Deus nos dá autoridade para vivermos em perfeita comunhão com o Senhor, em estarmos continuamente alegres, felizes, cheios
cheio da graça do Senhor. É o Espírito Santo de Deus, amados, que nos é dado pelo Senhor. Mas uma coisa interessante, para que eu receba o Espírito Santo de Deus, não adianta alguém impor a mão sobre a minha cabeça, não adianta eu fazer campanhas de oração, não adianta eu fazer jejuns, não adianta nada dessas coisas, mas o que adianta, irmãos, é eu entregar o meu coração para o Senhor, porque quando eu entrego o meu coração, o Senhor vai sondar a minha vida e verá que eu estou abrindo mão da minha existência para que Ele possa reinar na minha vida. E quando eu abro mão da minha vida, quando eu dou as rédeas da minha vida para o Senhor, aí sim, o Espírito Santo de Deus nos é dado pelo Senhor e este adentra os nossos corações, este move dentro de nós e passa a habitar dentro da nossa vida. A palavra de Deus nos diz que nós somos templos do Espírito, templos do Espírito. E diz ainda que o Espírito Santo não habita em templos impuros, Mas o que é a impureza que impede a habitação do Espírito Santo dentro do nosso coração? São os pecados, amados. Os pecados, toda sorte de pecado que nós praticamos, este nos afasta do Senhor. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19, deixe-me abrir aqui para vocês. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Deixe-me ler aqui a respeito das obras da carne, só para que vocês entendam. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o 21. Irmãos, nesse texto há uma lista de pecado. E quando nós olhamos um pouco mais atentamente, vamos descobrir que essa lista de pecado é muito comum hoje em nossos dias. São pecados extremamente comuns no nosso viver. Muitas vezes nós estamos praticando esses pecados, estamos com esses pecados em aberto no nosso dia a dia e queremos a bênção de Deus. Olha, eu sou mentiroso. Eu tenho inimizades. Eu vivo aí na farra, nas divisões. Eu sou um cara invejoso. Você reconhece o pecado. Você vê que esse pecado está dentro do seu coração. E mesmo assim você quer a bênção de Deus. É impossível, amado. Deus não vai te dar essa bênção. Deus não vai dar a bênção para você. Porque o Espírito Santo do Senhor, aquele que nos dá energia, que dá energia aos fracos, o Espírito Santo de Deus que dá forças aos fracos, aos cansados, este só habita em corações puros. E corações puros, irmãos, são aqueles nos quais o pecado não está presente. Nos quais o pecado não está presente. Portanto, irmãos, se nós desejamos a bênção de Deus, desejamos a vitória do Senhor, eu preciso fazer uma faxina lá dentro do meu coração. Eu preciso fazer uma faxina, eu preciso parar, dar uma parada, sentar num local, talvez um local bem calmo, e fazer uma faxina lá dentro da minha vida, uma análise, ver se o Senhor no meu lugar agiria da forma que eu estou agindo. É muito bom e é muito fácil nós perguntarmos, irmãos, o Senhor Jesus no meu lugar agiria da forma que eu estou agindo? E isso é um parâmetro para nós sabermos se estamos de bem ou não com o Senhor. Haja vista que o Senhor Jesus disse, sede meus imitadores. Portanto, tudo aquilo que Jesus faria é possível que nós façamos. Mas, se porventura há alguma coisa dentro do meu viver, no meu dia a dia, que o Senhor Jesus não faria, então, amados, tem alguma coisa errada na minha vida. Tem alguma coisa errada. E eu não posso esperar com a vida errada que o Espírito Santo de Deus venha me fortalecer.
Mas enquanto eu não mudar a minha caminhada, enquanto eu não reconhecer o meu pecado, enquanto eu não reconhecer meu erro, enquanto eu não reconhecer que estou andando separado dele, dar aquela parada, confessar o meu pecado ao Senhor, buscar dele o perdão, dele a restauração, eu não vou receber a bênção de Deus, eu não vou receber a vitória de Deus, eu não vou receber a prosperidade de Deus na minha vida. Nós não podemos esquecer jamais, e jamais esqueça isso, irmãos. Não há como enganar o Senhor, não há como enganar a Deus. Não existe a menor possibilidade de enganar a Deus. Você não pode esconder do Senhor alguma coisa. A palavra diz que antes mesmo que eu fale alguma coisa, o Espírito já sabe o que vou falar. O Senhor já conhece até mesmo aquilo que eu vou falar antes que eu fale. Imagine nossos planos, nossos projetos. Portanto, se você quer a vitória do Senhor, quer a vitória do Eterno, Ele te dá a vitória. Ele te dá novas forças, Ele te enche de energia, mas é preciso que haja uma obediência. E essa obediência vai te levar à santidade. E a santidade vai preparar o teu coração para que o Espírito Santo de Deus possa na tua vida habitar. E o Espírito Santo de Deus, quando habita na nossa vida, quando ele passa a morar dentro do nosso coração, coisas extraordinárias vão acontecer. Coisas extraordinárias acontecerão no nosso dia a dia. Acontecerão no nosso viver, irmãos. Entenda isso, amados. Entenda isso. Nesses últimos tempos temos visto que as pessoas têm vivido um evangelho um tanto quanto fajuto, um evangelho vazio de Cristo, um evangelho vazio do Espírito Santo. As pessoas estão preocupadas muito com a religiosidade, em estar na igreja, em estar em comunhão com o pastor, enfim, fazendo alguma coisa na igreja, mas esquecem de Deus, que primeiro deveriam estar na presença do Senhor, na verdade, sendo a habitação do Espírito Santo de Deus, para depois fazer alguma coisa pelo Senhor na terra. Nós precisamos, amados, entender esta verdade, porque se não houver esta realidade, é impossível recebermos de Deus aquilo que Ele tem reservado para mim. Mesmo que eu seja uma pessoa muito boa e ofertante na casa do Senhor, mesmo assim, eu não receberei de Deus a bênção, porque o Senhor não se importa com a oferta, mas o que o Senhor Deus quer de verdade é que nós estejamos prestando a Ele um culto verdadeiro, termos uma vida de comunhão verdadeira com Ele. No versículo 31 de Isaías capítulo 40 nos diz a palavra: mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Amém? Aqui está o resultado, amados. Mas isso aqui é para quem, queridos? Para aqueles que confiam no Senhor. Versículo 31 de Isaías capítulo 40. Mas os que confiam no Senhor. Para você receber a bênção de Deus, para você receber isto, amado, é preciso confiar verdadeiramente no Senhor. A confiança nos leva a possuir a presença de Deus, a sermos um com Cristo Jesus, a possuirmos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. A nossa vida torna-se templo do Espírito Santo do Senhor e nós vamos passar por sobre as dificuldades. Não dentro das dificuldades, mas por cima das dificuldades, como águias. Vamos voar como águias por cima das dificuldades. Essa é a promessa de Deus para cada um daqueles que confiam nele. É a promessa de Deus para a minha vida, é a promessa de Deus para a tua vida, é a promessa de Deus para você que me ouve pela internet. Esta é a promessa do Senhor para todos aqueles que um dia abriram a sua vida, convidaram o Senhor para adentrar, confessar os seus pecados, mudaram de vida, olharam para Ele, tornaram-se obedientes. Estes receberam o Espírito Santo de Deus e serão com certeza vencedores, amados, vencedores. Você quer a vitória na tua vida? É preciso confiar no Senhor. Quer a vitória na tua existência? Tem que confiar em Deus, amados. Você quer ser vencedor? Tem que confiar no Senhor. Você quer receber de Deus aquilo que você almeja na tua vida profissional, na tua vida familiar, na tua vida
conjugal talvez, enfim, em todas as áreas da tua vida, o primeiro passo é confiar em Deus, confiar no Senhor. E essa confiança, irmãos, nos habilita a recebermos de Deus as bênçãos que Ele tem reservado para cada um de nós. E uma coisa, amados, é que nós não nos cansamos de buscar a Deus. Aqueles que confiam no Senhor, eles não se cansam de buscar a Deus. Aqueles que confiam em Deus têm alegria no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor têm satisfação em Deus. Tem satisfação em ler a palavra, tem satisfação em reservar tempo para orar, tem satisfação em ler a Bíblia, tem satisfação em estar reunido com os irmãos para louvar e glorificar o nome santo de Deus, tem satisfação em viver em santidade, tem satisfação em cultivar os frutos do Espírito Santo de Deus. Aqueles que confiam no Senhor, esses são transformados, amados, glórias a Deus por isso, mas são transformados à imagem de Cristo Jesus. Serão um com Cristo Jesus. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, porque não nos cabe julgamento de forma alguma, mas eu quero que cada um que me ouve nesse momento, que faça uma breve reflexão. Como está a tua vida com o Senhor Deus? Você é um com Cristo Jesus? Você está vivendo em unidade com Cristo? As obras que você pratica, aquilo que você faz, está de acordo com aquilo que Deus quer, está de acordo com aquilo que o Senhor deseja, está de acordo com aquilo que Deus exige da nossa vida? Irmãos, nós não estamos aqui para julgar ninguém, porque nós não conhecemos o coração de ninguém. Mas o Senhor conhece profundamente o nosso coração. E essa resposta, amados, você precisa dar para o Senhor. E se porventura você foi encontrado em falta, ao analisar a tua vida, você deparou-se com uma lâmpada vermelha piscando na tua frente dizendo pecado, pecado, pecado. Se você deparou-se com isso na tua existência, eu quero afirmar, hoje é o dia de confessar pecados para o Senhor. Hoje é o dia de buscar o Senhor, hoje é o dia de mudar de vida, hoje é o dia de restaurar a vida, hoje é o dia de você buscar a presença do Eterno, andar com Deus, viver com Deus e fazer um compromisso verdadeiro e eterno com Ele. Irmãos, o Senhor não quer 50% da nossa vida. Elias Oliveira, já estou oferecendo uma boa parte da minha vida para o Senhor. Pastor, já dou 70% da minha vida, dou 90% da minha vida para Deus. Deus quer 100%, irmãos. Deus quer 100% da vida. Deus quer nossa vida de uma forma total, para que Ele tenha domínio completo de todas as nossas ações. Irmãos, tudo quanto façamos é para a honra e para a glória do Senhor. Se vamos trabalhar, é para a honra e para a glória de Deus. Se nós nos casamos, é para a honra e para a glória do Senhor. Se temos filhos, é para a honra e para a glória do Senhor. Onde quer que estejamos, estamos ali para a honra e para a glória do Senhor. Nós não podemos desassociar a nossa vida, irmão, seja ela profissional ou seja a vida pessoal. Nós não podemos desassociar com a vida de servo do Eterno. Às vezes nós olhamos e ouvimos pessoas falarem que em tal lugar eu sou de Cristo, mas em outro eu não sou. Isso não existe, irmãos. Não existe. Nós somos chamados para sermos luz nessa terra. E a luz é para ser colocada sobre a mesa e não debaixo da mesa. Ou seja, o texto quer dizer que nós precisamos estar no local de destaque e a nossa luz, a nossa influência, a nossa presença precisa iluminar os que estão naquele local. As pessoas precisam olhar para a gente e enxergar em nós Cristo Jesus. Precisamos ser cartas vivas, amados, cartas vivas. As pessoas precisam olhar para a gente e se convencer que somos diferentes. Mas isso tudo, irmãos, é em decorrência da confiança no Senhor, de uma entrega de vida para Deus, de uma dedicação ao Senhor. Que cada um
possa olhar e fazer uma análise. Talvez os problemas que você esteja passando, as dificuldades pelas quais você passa, seja em decorrência da ausência de Cristo verdadeiramente nos corações. Talvez Cristo Jesus esteja parcialmente na tua vida. Talvez o Senhor ainda não tenha dominado por completo a tua existência. Em decorrência disso, abre-se uma brecha muito grande e essa brecha permite que o inimigo de nossas almas, Satanás, venha tocar e roubar a nossa bênção. Portanto, queres a vitória no Senhor? Queres receber a bênção do Senhor? Tem que entregar o coração para o Eterno. Tem que fazer um compromisso com Ele. Mas um compromisso que te leva a viver a bênção, viver a palavra, viver a vontade do Senhor, dia após dia. Para finalizar a nossa palavra, irmãos, Isaías capítulo 40, versículo 29. Aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Essa é a palavra de Deus, é a promessa para aqueles que são fiéis, para aqueles que confiam nele. Esta é a promessa para aqueles que um dia reconheceram o seu estado de pecado, reconheceram o seu estado errado e entregaram-se para o Eterno, confessando os seus pecados e recebendo-o como Senhor e Salvador da sua vida. Mas para que essa bênção seja efetivamente uma realidade na tua vida, você tem que abrir o teu coração para o Senhor. Tem que abraçar Deus e deixar que o Senhor venha fazer morada no templo que você carrega, que é a tua própria vida. Deixa o Espírito Santo de Deus morar no teu coração. Amém, povo dos céus. Que Deus abençoe a você, meu amado. Abençoe você, abençoe a tua casa, a tua família, o que você tem. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Esta é a Missão Cristã Vivos, com teu irmão, o pastor Elias de Oliveira. Não esqueça, acesse nosso site vivos.com.br. Desde 2001, edificando vidas para Cristo.